Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Olá a todos, estamos aí na Semana Santa, a semana de Páscoa, Páscoa que significa renascimento, passagem, a passagem para uma nova vida. E eu, como jornalista por formação, agora estudando teologia na FAGE, Faculdade Jesuíta, me sinto aqui com esse programa fazendo uma outra faculdade. Se o programa se chama Evangelho para Além dos Templos, né, eu poderia dizer que estou fazendo um estudo para além da faculdade, né, e tendo a alegria de ter aqui o monge Marcelo Barros, né, e o companheiro Darlan Oliveira, né, a gente fazendo aqui esse programa juntos. Eu vou chamar o Darlan para explicar um pouco sobre a história desse programa, que é um programa que já havia sido feito antes, né, pelo Marcelo e por ele, pelo Darlan. E o Darlan, então, vai explicar um pouco sobre isso e o que significa esse programa. Darlan, prazer. Olá, Ana. Olá a todos e todas que nos acompanham. Alegria imensa, né? Voltar às telinhas com as nossas conversas. A antiga conversa com o Evangelho, que a gente apresentava semanalmente, agora está de cara nova. É a mesma proposta, né? De uma roda de conversa sobre o Evangelho semanal, porém agora ele tem um novo canal, novas vias, né? De apresentação e também um novo título do programa. Agora vai se chamar Evangelho para Além dos Templos, ou Para Além dos Tempos, quiçá, não é, Ana? E aí vai ser a mesma dinâmica que, como muito bem a Ana falou, vai ser na mesma dinâmica que eu e o Marcelo apresentava, porém agora, vamos dizer assim, abrilhantado com a presença da Ana, né, que vai contribuir com a gente também na apresentação, nas reflexões e na divulgação, sobretudo, desse programa para que chegue a cada vez mais pessoas. E, claro, não pode faltar nessa nossa conversa, nosso querido irmão, companheiro de luta aí, Marcelo Barros. Marcelo, chega para cá para conversar com a gente. Marcelo, querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que o pessoal puder entrar no programa, não é? Uma alegria muito grande de poder estar com você, Ana Helena, com você, Darlan, e com esses dois companheiros tão queridos, a gente poder falar de um outro modo de ler o Evangelho. O Evangelho para fora dos templos é o Evangelho de Jesus. É como Jesus fez. Ele não fez o Evangelho nos templos. Ele fez o Evangelho nas ruas. Ele viveu o Evangelho na sua vida, curando os doentes, conversando com o povo, comendo com pecadores e com gente de má vida, dizem os textos, né? E nós vamos tentar falar do Evangelho a partir dessa ótica, a ótica da vida como ela é, vida social, política e também pessoal e humana de todo mundo, né? Uma alegria muito grande a gente estar juntos. Bom, o Evangelho dessa manhã do domingo da ressurreição, né, é João 20, 1 a 9, né? Então a gente começa pedindo aí que o Marcelo fale um pouco sobre o que esse Evangelho tem de próprio, de diferente dos outros relatos, né, que podem ser feitos, que escutamos normalmente sobre essa manhã da ressurreição. O quarto evangelho, o Evangelho de João, coloca a figura de Maria Madalena
como representativa dessas mulheres discípulas de Jesus. E diz que ela foi ao túmulo de madrugada, antes do sol nascer, ainda no escuro, e nem conta que levou perfume, ela vai gratuitamente, ela vai porque ama, ela vai porque quer. Não, ela foi por ir. E quando chega lá, ela encontra o túmulo vazio, mas ela encontra um mensageiro de Deus, um rapaz, ou o Evangelho diz um anjo, que é a palavra grega para dizer mensageiro, que diz a ela: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ela se assusta e vai dizer a Pedro e ao discípulo amado. O discípulo que Jesus ama, o discípulo amado, é uma figura simbólica, é um modo de falar da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. E aí eles vão para o túmulo. Eles fazem o mesmo caminho de Maria Madalena. E é interessante, porque nós somos convidados, eu e vocês, a fazer esse caminho hoje. E aí, talvez, Ana, a primeira pergunta nossa é como é que anda a nossa busca espiritual? Será que a gente se mexe para andar, para ir até constatar a ressurreição de Jesus? Será que a gente sai do nosso lugar para ir? Então, o Evangelho de João, ele insiste nisso. Foram. Por exemplo, se eu fosse pedir uma pessoa fazer você estava falando do estudo, né? Do estudo do Evangelho, eu Sim. diria: olha os verbos de movimento. Foram, voltaram, correram, o discípulo amado correu, chegou primeiro, o outro esperou o Pedro entrou. Então, tudo verbo de movimento. A fé é movimento. A gente chama no Brasil caminhada. E pergunta: você é da caminhada? Quer dizer, você é dessa igreja inserida em caminho, né? E hoje o Papa Francisco está propondo caminho sinodal, quer dizer, caminhar juntos. Então, o caminhar é muito importante. E aí, cada um vai num nível de fé. Nós somos 3 aqui. Pode ser que o nível de fé de Ana, o nível de fé de Darlan e o meu nível de fé não sejam o mesmo. Não tem importância. O Evangelho aceita as nossas dúvidas, aceita as nossas questões, aceitam as nossas perguntas, aceita até as dificuldades da gente. Né? Não aceita frieza. Não dá para ligar com o Evangelho a indiferença. Mas desde que haja uma busca, o João, por exemplo, os 3, Maria vê o túmulo vazio e sai chorando. Chorando. Portanto, ela não acreditou. O Pedro vê e não acredita, embora constata os lençóis arrumados no canto, o sudário, o pano que envolvia o corpo, colocado à parte, mas o Evangelho diz que ele não acreditou. E o discípulo amado entrou, viu e acreditou. Não tem problema, todos 3 são discípulos, todos 3 são amados, todos 3 encontram Cristo ressuscitado. Não é bonito isso, né? Marcelo, todos 3 são amados, mas nós podemos refletir que o amor, de alguma forma, fez com que o discípulo amado chegasse mais rápido. Né? Isso. Impulsionou ele. Diz isso, você tem razão. Né? Então, nós podemos refletir que a razão muitas vezes nos trava. Né? E o amor nos impulsiona, não? Excelente, muito bom. Excelente, é isso mesmo. Maravilhosa o caminho da fé é o caminho de amor, e não tanto o caminho de racionalidade, né? Sim, exatamente. E outra coisa que eu refleti também sobre esse evangelho, nessa questão da busca, das idas e vindas, e buscando. Nós temos hoje no Brasil, né, o aniversário que vai fazer
agora no domingo, dia 31 de março, na madrugada para 1º de abril, o aniversário do golpe de 64, que está fazendo 60 anos. Né? E eu tive a oportunidade de conhecer mães de desaparecidos políticos, né? Pessoas que passaram a vida inteira buscando, indo, voltando e buscando, né, por seus filhos desaparecidos, martirizados, né? E esse evangelho me fez lembrar disso, desse amor que impulsionou essas mães buscando seus filhos desaparecidos, né? E, de certa maneira, nesses filhos desaparecidos que foram martirizados por um poder ditador, né? Tá ali também Jesus Cristo, né? Que beleza, Ana, é isso mesmo. Eu fui amigo de alguns dos presos políticos e de alguns desaparecidos. O Eduardo Collier, um rapaz que desapareceu em Pernambuco, e era de um grupo de jovens ao qual eu estava ligado. E outros, não só ele. Um pastor evangélico, né? Paulo White, também, e outros. Sabe, o Evangelho da Páscoa é interessante que Mateus conta que os soldados fizeram um complô para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus à noite. Então, quer dizer, há uma trama militar dos militares do Império contra a ressurreição. E uma trama que se baseia em boato. E o Evangelho de Mateus diz esse boato existe até hoje. E Mateus escreveu o Evangelho nos anos 80. É interessante porque no Brasil há um boato, há uma farsa, há uma ideologia que diz não, deixa lá, não vamos tocar nisso. E é o contrário. O caminho da ressurreição é o caminho de assumir o túmulo. É o caminho da verdade. É o caminho do reconhecer quem morreu. É o caminho de reconhecer a morte matada. Portanto, o caminho da ressurreição é o caminho da justiça e da verdade. E toda vez que o Brasil se fecha à Comissão da Verdade e da Justiça, e ao interrogatório e ao dizer claramente quem é culpado, quem torturou, quem fez isso, quem matou, nós não estamos construindo futuro. Só se constrói futuro quando a gente assume o passado. Nessa vivência do hoje, né? Excelente. Marcelo, tanto você quanto Ana trouxe uma curiosidade que é a movimentação que existe nessa passagem do Evangelho, né? É um ciclo assim que a gente Ana trouxe bem, vão, voltam, correm, caminham, encontram, vêm, e aí e nessa movimentação ainda nesse Evangelho, né? Vamos dizer assim. Eles insistem que ainda era escuro quando Maria vai ao túmulo, né? Da mesma forma, quando ela vê o túmulo vazio e vai ao encontro de Pedro e o discípulo amado, como dizem, ela diz que tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. E aí, interessante que ela usa essa expressão colocaram, no plural. O que sabemos também, né? Sabemos também está no plural. O sabemos onde foi colocado, né? Não sabemos onde foi colocado. E ela, ao usar isso no plural, qual o contexto que está por trás? O que é que está por trás disso que no dia a dia, a cada ano, não é dito nas reflexões do Evangelho? Pois é, isso é uma coisa muito boa que você levanta, porque mostra que Maria Madalena não era uma pessoa individual, sozinha. Ela não diz, eu não sei onde o colocaram. Ela diz, não sabemos. Portanto, há um grupo. Ela representa uma parte da comunidade. Seriam as mulheres? Seria a parte mais contemplativa,
A gente não sabe. Maria Madalena, no capítulo 20 do Evangelho de João, representa aquela mulher amada procurando o amado do livro do Cântico dos Cânticos, no Antigo Testamento. O livro diz que a amada saiu à noite pelos caminhos, perguntando: onde é que está o meu amor? Onde é que está o meu amor? E Maria Madalena retoma essa história do livro do Cântico dos Cânticos. Ela representa o amor feminino, o amor que ressuscita. E nesse sentido é muito importante, Darlan, isso que você está trazendo. É um grupo, não é apenas uma pessoa. Agora, Marcelo, para ser um grupo, é importante que esse grupo se reúna, né? E naquela época se reuniam muito nas chamadas igrejas domésticas, né? Que hoje em dia me parece que a Igreja Católica, particularmente, perdeu um pouco essa característica de reunião em igrejas domésticas, né? A gente está falando de evangelho para além dos tempos e me parece que a Igreja Católica, de modo geral, se fechou muito em templos, né? Papa Francisco está tentando tirar, está tentando fazer a igreja em saída, mas está com dificuldade, né, Marcelo? Exatamente, Ana Helena, é muito difícil. E o Papa está encontrando dificuldade principalmente no clero e na hierarquia. Não é tanto da parte do povo. Agora, no Brasil, você tem mais de 400 mil pequenas comunidades. E quando a CNBB chama pequenas comunidades, a gente meio reage, porque as comunidades eclesiais de base não são apenas pequenas comunidades. As pequenas comunidades, qualquer capela do interior qualquer grupo de novena do catolicismo popular, uma folia do divino, é uma pequena comunidade. Em Minas Gerais ou em Goiás, né, que tem muito isso. Uma comunidade eclesial de base é uma comunidade mais característica. Ela tem um caráter próprio. Ela junta a fé, a inserção de solidariedade e uma continuidade de caminho juntos. Então, nesse sentido, a comunidade eclesial de base é, hoje, isso que você estava falando, Ana Helena, a igreja doméstica. E é nesse sentido, é nesta igreja que é o primeiro anúncio da ressurreição. Perfeito. Darlan? Muito bem. Marcelo, acho muito interessante, né, que neste domingo a gente celebra o último dia do Tríduo Pascal. E eu lembro que em tempos anteriores a gente refletia sobre isso, tanto nos nossos programas quanto nos nossos encontros presenciais, a mística que tinha por trás do tríduo, por trás desse tempo pascal, desse tempo que é de jejum, de oração, de silêncio, de reflexão. Aí vem o domingo da alegria, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, por favor, o que está por trás, o que é que nos diz essa mística pascal, atualizando isso, né, para o nosso cotidiano. Eu fui formado numa igreja que insistia muito na morte. No lugar onde eu morava, Camaragibe, parece que o centro de toda a fé era a procissão do Senhor morto na Sexta-feira Santa. Acabou aquilo, o pessoal ia para casa. Foi o Concílio Vaticano II que revivificou, renovou o que a gente chama Vigília Pascal, a celebração da noite da Páscoa, na qual antigamente os cristãos eram batizados, até hoje as comunidades renovam a fé. E aí sim, a mística pascal é uma opção pela vida. É muito importante a gente poder hoje dizer: temos que ser testemunhas da Páscoa de Jesus, acreditando primeiro que esse mundo pode mudar.
que os túmulos estão vazios. A morte é terrível para qualquer um de nós. A gente sente, a gente chora, a gente sofre. Mas, ao mesmo tempo, ela não é o fim. Ela não é o fim de tudo. É muito importante, fundamental, que a gente acredite a ressurreição é a última palavra. E a ressurreição significa vida, vida plena, vida feliz. Os povos indígenas dizem o bem viver. Acho que essa é a nossa mística. A mística do amor, da amorosidade, do carinho, da paz e da alegria. Os povos indígenas são aqueles que, como outros oprimidos, né, insistem em não morrer, né? Exatamente. E você fala muito sobre isso, né, Marcelo? Que em nossos dias, quem está vivendo essa caminhada, né, essa caminhada para o túmulo, né, vazio, né, o túmulo vazio, são essas pessoas que insistem em não morrer, né? É muito importante isso, fundamental. Parece que tinha uma canção do Emicida que dizia isso, né? Como é que era, Darlan? Morri ontem, mas hoje não morro mais. Tem sangrado demais. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A estrofe é mais ou menos assim: tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Que beleza! Pois eu acho que isso é o nosso grito de Páscoa. Com certeza. A gente resiste mesmo, é fundamental. E penso que essa mística pascal, ela, neste ano de 2024, ela pede da gente uma opção pela paz, uma opção pela solidariedade ao povo palestino e uma denúncia de que quem é cristão não pode aceitar a política genocida do Estado de Israel e, principalmente, querendo basear na Bíblia a opressão. É uma leitura fundamentalista da Bíblia que apresenta um Deus odioso, um Deus cruel, um Deus assassino, que não é o Deus de Jesus. Então, é muito importante que nessa Páscoa a gente possa dizer: nós somos do amor, e acabou. Não é isso? Perfeito. Isso. Então, antes de encerrar, eu queria só deixar um lembretezinho aqui, né? Que nesta semana, da próxima sexta-feira, 5 de abril, até domingo, 7 de abril, lá em Belo Horizonte, vai acontecer o 12º Encontro Nacional do Movimento de Fé e Política, né? Esse movimento que foi fundado lá em 1989 para ajudar os povos cristãos, esse povo que entra na política, né, motivada pela fé, a viver essa vocação política como expressão da missão de sinalizar o reino de Deus no meio dessa estrutura política do mundo, né? Todo o esforço do movimento de fé e política, ele tem sido a profecia de que a fé cristã só pode ser vivida com autenticidade se for fermento de uma sociedade mais justa e na qual essa política seja vivida com dignidade e como serviço amoroso ao povo empobrecido, ao povo explorado. É preciso que a gente viva a política como um testemunho de que, apesar de tudo, o Cristo ressuscitou e vive no meio de nós. Que beleza, Darlan. Muito obrigado por esse aviso. Eu tenho a alegria de acompanhar o movimento Fé e Política desde o começo, desde o primeiro momento, e realmente é um movimento profético que diz isso: Cristo ressuscitou. E por isso a gente luta por uma política nova, né? Uma beleza. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para você, Ana Helena, feliz Páscoa para cada uma de vocês que estão acompanhando. Eu quero terminar lembrando uma palavra de um bispo do século IV, João Crisóstomo. Ele dizia: mesmo no meio de todas as lutas da vida, o Cristo ressuscitado vem fazer da vida da gente uma festa, e uma festa de amor. Que a gente possa viver isso hoje. Feliz Páscoa. Axé. Feliz Páscoa.
Beijo no coração, meu povo, e até a próxima.